Êxodo capítulo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra do artífice. A compridão de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se ajuntarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se ajuntarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, a um cabo na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na juntura segunda. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão postas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, para que o tabernáculo seja um. Farás também cortinas de pelos de cabras, por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas as farás. A compridão de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina diante da face da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobeja, penderá de sobejo às costas do tabernáculo. E um covo de uma banda e outro côvado da outra banda, que sobejará na compridão das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo, em cima. Farás também para o tabernáculo as tábuas de madeira de citim, que estão em pé. A compridão de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colcheiras terá cada tábua, apegada uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua, para as suas 2 colcheiras. Também haverá 20 tábuas ao lado do tabernáculo, para o lado do norte, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 tábuas debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para as esquinas do tabernáculo de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão como gêmeas. E também, pelo lado mais alto dele, se ajuntarão com uma argola como gêmeas. Assim se fará com as 2 tábuas. Ambas serão por tábuas de esquina. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de citim, para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de um cabo até o outro, e cobrirás as tábuas de ouro e suas argolas, para passar por elas.
As barras farás de ouro, também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme sua traça, que te foi mostrada no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra-prima se fará com querubins, e o porás sobre 4 colunas de madeira de citim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro. Sobre 4 bases de prata pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali debaixo do véu. E este véu vos fará separação entre o santo e o santíssimo. E porás a coberta da propiciação sobre a arca do testemunho no santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal em fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás à banda do norte. Farás também a porta do tabernáculo, uma cortina de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de citim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de metal.